Olá, queridos. Eu sou o pastor Márcio Lereno, do Ministério Apostólico Palavra da Vida, aqui em Niterói. E eu quero fazer um convite a você, pastor, a você que é líder de jovens, para o segundo congresso Flecha Polida, que vai acontecer agora nos dias 28, 29 e 30 de julho, no complexo do Tio Sam, em Camboinhas, um lugar maravilhoso. Você está vendo aí algumas imagens de como foi ano passado. Foi um tempo de muita cura. E a visão desse congresso nasceu ano passado, quando o Senhor me fez refletir sobre o que está escrito no Salmo 127, que os filhos são como flechas nas mãos de seus pais. E aqueles que têm muitas dessas flechas não será envergonhado quando estiver diante dos seus inimigos. Acontece que hoje os filhos, em muitas famílias, são os que têm trazido as maiores dores, as maiores tristezas. E por quê? O Senhor me fez entender que essa desestrutura familiar que estamos vivenciando hoje tem entortado essas flechas, tornando-os como bumerangue. O bumerangue você lança, ele não atinge alvos muito distantes e ainda volta, e se você vacilar, ainda atinge quem o lançou. Deus nos mostrou que assim estavam muitos jovens que foram envergados. E o Senhor nos deu então essa direção de fazermos esse congresso de cura, de restauração, com o propósito de desenvergar essas flechas e reenviá-las de novo rumo ao alvo. E esse ano em particular, o Senhor tem nos dado uma direção muito clara sobre o resgate de gerações. O tema desse ano vai ser Resgatando Gerações para Deus. Por quê? Porque, como o Fernandinho já canta em sua música, está nascendo em toda a nação a geração de Samuel. Uma geração que está conseguindo romper, está conseguindo sobreviver, mesmo diante de uma igreja tão enferma, mesmo muitas vezes diante de uma liderança enferma, a geração de Samuel está se levantando. Acontece que certa vez o Senhor Jesus falou que o filho, ele não consegue fazer nada sem ver o pai fazer. E o que a gente percebe é que Samuel, apesar de ter tido um chamado tremendo de Deus, ele estava debaixo de uma paternidade doentia, que era de Eli. E foi o que ele aprendeu de paternidade. Acontece que ele cumpriu o chamado dele, se tornou um grande homem de Deus, mas ele casou e ele teve filhos, e a Bíblia diz, em 1 Samuel 8, que ele ficou velho. E ele tentou botar seus filhos por juízes em Israel, porém os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Ou seja, apesar de Samuel ter sido um indivíduo usadíssimo por Deus, a sua casa não o acompanhou. E quando a gente olha Josué, que disse lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a gente vai para Juízes 2, a gente vê que a casa dele, ou seja, as gerações futuras não viveram para o Senhor, pelo contrário, abandonaram o Deus dos seus pais, porque nasceu uma outra geração que não conhecia o Senhor. Nós começamos a ver a história de Davi, que Samuel ungiu Davi, porém a Bíblia nos mostra que Davi foi um grande indivíduo usado por Deus, mas que também perdeu a sua casa. Então Deus começou a nos fazer entender que não basta apenas termos um chamado, não basta termos promessa, precisamos resgatar essa visão geracional, porque Deus é um Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sendo Ele um Deus de gerações, Ele tem planos geracionais. Acontece que hoje em dia não se fala de gerações, e cada um está buscando pelo seu próprio ministério, tentando fazer o seu próprio chamado se cumprir. E quantos pastores estão tão focados no seu ministério, que muitas vezes estão vendo seus filhos e sua esposa como inimigas, e estão dispostos a abrir mão da família para cumprir o chamado. Só que, na verdade, eles fazem parte desse projeto geracional de Deus. E é assim que nós temos visto hoje o divórcio tem chegado já no altar. E tenta imaginar, irmãos, estão chegando pessoas a cada dia na igreja, vindo de famílias destruídas, e quando eles olham hoje para o altar e ver que nem o pastor conseguiu, como que eles vão conseguir? Você consegue entender isso? Então Deus nos chamou a resgatar gerações para Deus. E lá em 1 Pedro 1, 18 e 19,
A palavra de Deus diz que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição herdamos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Você prestou atenção nesse texto? A Bíblia diz que o sangue de Jesus também foi derramado para nos resgatar de uma vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Ou seja, se por um lado nós somos frutos de uma semente que foi plantada pelos nossos irmãos que pagaram preço, que geraram, que oraram pela nossa vida, e por isso nos convertemos e por isso aceitamos um chamado, por outro lado, nós somos também um fruto de uma semente que foi plantada pelos nossos pais. E a proposta então desse congresso é trazer cura geracional, é trazer cura às gerações, é resgatar jovens, adolescentes que hoje já estão perdidos dentro da sua própria casa, dentro da sua igreja, sem identidade, e se eu não sei quem eu sou, muito menos saberei para onde vou. Então, eu queria desafiar você, pastor, você jovem, a refletir sobre a proposta desse congresso e vir participar conosco e enviar a sua juventude, porque nós vamos devolver para vocês, jovens e adolescentes, com uma nova visão de vida, com uma nova visão de chamado, com uma nova visão que vai poder contribuir muito mais para o seu chamado pessoal, mas também para o seu próprio ministério, pastor e líder. E eu queria desafiar você a estar conosco, então, em julho, 28, 29 e 30 de julho, no Tio Sam. Que Deus te abençoe. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei